A Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, registra a libertação do povo de Israel do Egito. Esse povo estava cativo há 430 anos, vivendo sob condições de extrema opressão, aflição. E Deus ouviu o clamor daquele povo, enviou Moisés. E Moisés foi o instrumento que Deus usou para conduzir aquela nação à libertação. Essa história real, verídica, humana, do ponto de vista de que aconteceu dentro de um período de tempo, né, da história da humanidade, porém é uma história que tem como base uma ação espiritual muito forte, tanto do ponto de vista da prisão que o povo de Deus, o povo de Israel, estava atravessando, bem como do ponto de vista da ação de Deus para libertar este povo. Dito isso, nós podemos e devemos extrair diversas lições a partir desse texto, a partir desta história, e isso cabe para qualquer área da nossa vida. Existem situações que nos aprisionam, e esta prisão ela acaba nos envolvendo em laços tão fortes que somente a ação de Deus pode trazer a liberdade e o livramento que nós necessitamos. E o livramento de Deus tem um modo operante, tem uma forma para ser executada, tem uma liderança estabelecida, tem um plano de ação também estabelecido para que essa liberdade, então, torne-se uma realidade. Sendo assim, essa libertação teria as marcas de Deus, no sentido de que o modo pelo qual ela iria acontecer deixariam claro que Deus estava no controle daquela situação, que Deus estava sendo, de fato, o agente gerador daquela liberdade. E isso fica, assim, muito marcado pela abertura do Mar Vermelho, né? Uma ação extraordinária de Deus, fazendo com que o povo de Israel passasse a seco pelaquele mar, e depois, consequentemente, os inimigos de Israel, o exército de Faraó, sucumbiu ao passar após Israel pelaquele mesmo caminho. Porque quando Deus abre um caminho, quando Deus abre uma porta, essa porta ela está reservada, esse caminho está preparado para aquele que Deus preparou, para aquele que Deus reservou. E nesse caso era Israel. E nós vemos dentro desse cenário todas as condições propícias para o povo de Israel seguir a direção de Deus, usufruir dessa liberdade e não voltar atrás. Porém, no decorrer da história, nós vamos nos deparar com um desejo, uma insatisfação, uma murmuração, que é uma reclamação descabida deste mesmo povo, no sentido de querer retornar para aquele lugar de escravidão. Então veja bem, que esse cenário, essa história, ela vem de encontro com a nossa realidade de vida, né? No sentido pessoal. Há muitas prisões, como eu disse anteriormente, que elas só serão quebradas pelo agir de Deus, mediante a nossa obediência, mediante ao nosso posicionamento, mediante a liderança que Deus há de estabelecer. E muitas das vezes essa liderança está conosco mesmo, sufocada, oprimida. E Deus nos levanta, nos encoraja, como foi com Moisés. Moisés não tinha a pretensão de ser quem ele foi. Mas Deus enxergava em Moisés os potenciais necessários para ser instrumento na mão de Deus. Não que Moisés tivesse qualidades que por si só o fizesse ser aquilo que ele foi, não. Mas Moisés tinha qualidades necessárias para ser um instrumento que Deus queria usar, né? Então é necessário esse posicionamento, é necessário entender essas questões, é necessário assumir certas posturas para que a liberdade seja uma realidade na nossa vida. E depois da liberdade a gente não volte atrás. Não queira outra vez viver debaixo de um jugo de escravidão, de opressão, subordinado a um império que vive e se construiu e se mantém por meio da opressão. Falando tudo isso, a gente consegue chegar, portanto, observando essa história, entendendo o texto bíblico, considerando aquele contexto histórico, nós precisamos então aplicar isso dentro da nossa realidade. Aplicar isso de acordo com a revelação que Deus nos dá, com o direcionamento que Deus nos dá, dentro do nosso contexto de vida hoje. De que forma que isso se aplica? Quais as posições que eu preciso assumir? Quais as verdades que eu preciso aderir? Quais as mentiras que eu preciso rejeitar? Quais os conceitos que eu preciso redefinir ou refazer para que somente então, a partir disso, eu possa desfrutar esse plano que Deus tem para mim como indivíduo, que é um plano de liberdade. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a aplicação no âmbito individual, e isso é muito particular de cada um. Existe um projeto específico para a vida de cada um, e esse projeto ele alcança o seu clímax, o seu estágio maior, se estabelece de uma forma completa, plena, com uma liberdade total. Liberdade total não significa fazer o que eu quero fazer, pura e meramente isso, não. Mas a liberdade plena em Deus é estar livre para servi-lo de forma completa. Por quê? Porque somente vivendo a vontade de Deus nós vamos desfrutar de algo bom, agradável e perfeito. Porque as nossas vontades vão sempre nos conduzir a caminhos que aparentemente são bons, mas o final é caminho de morte. E as nossas vontades, os nossos desejos plenos, consumados, muitas das vezes trazem sofrimento e aprisionamento.
Então, viver a liberdade plena é viver a vontade de Deus de forma completa, inteiro. Então, esse é a primeira lição que a gente precisa extrair e aplicar na nossa vida. Agora, do ponto de vista coletivo, o que que eu posso e o que que eu devo, isso Deus colocou dentro do meu coração de uma forma muito clara, o que que eu devo aplicar, o que que eu devo extrair. Nós estamos atravessando um período do ponto de vista coletivo, como nação, como sociedade, muito parecido com a narrativa bíblica acerca de Israel. Nós estamos vivendo um tempo onde temos a possibilidade de prosseguir no caminho da liberdade. Liberdade de julgos, de conceitos, de marcos que se enraizaram dentro da nossa sociedade e que estão sendo extraídos, estão sendo tirados, estão sendo removidos. Voltando lá na narrativa bíblica, você vai ver que Israel, quando estava no deserto, eles começaram a reclamar, a murmurar. E essa reclamação descabida para com Deus trouxe consigo um desejo muito grande de voltar atrás, de voltar para o Egito. Por quê? Porque apesar de terem saído do Egito, o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam presos de uma forma interior. Eles estavam com o coração algemado em emoções, em conceitos, em memórias afetivas que faziam com que esse povo permanecesse cativo, mesmo estando liberto. E no momento da dificuldade, eles indagavam a Deus e a sua indagação trazia consigo uma memória acerca de como eles viviam. Portanto, essa condição interior de cativeiro gerava esse desejo ou essa inclinação para retornar-se a um estágio anterior, a um estágio de escravidão, de se colocar debaixo de um jugo opressor, da qual Deus já os tinha retirado. E eu vejo esse cenário que nós estamos atravessando bem parelho com isso. Eu vejo uma identificação muito grande de o risco que nós, como nação, estamos correndo de retroceder, de voltar atrás, e se colocarmos debaixo de jugo, debaixo de práticas, debaixo de poderes que nos fizeram muito mal, que nos aprisionaram, que nos levaram a uma degradação moral como sociedade, a uma perversidade moral gigantesca, a uma condição onde o nosso país se tornou motivo de vergonha, onde deixamos de ser uma democracia para sermos uma creptocracia, onde o suborno era o meio que regia os poderes. E eu creio que Deus nos deu liberdade e está nos conduzindo para nos estabelecer como uma nação livre de fato de conceitos prejudiciais, de conceitos malignos. Veja bem, nós não podemos e não devemos demonizar nem divinizar indivíduos, mas são conceitos que estão em jogo, e são conceitos que determinam ações. Não é sobre pessoas, mas é sobre aquilo que move pessoas. É nisso que nós estamos focados, ou ao menos é nisso que nós deveríamos focar, e entender quais conceitos, quais princípios, quais ideologias estão por trás e norteando cada indivíduo. E as massas em si, os grupos em si, para que eu e você possa tomar posição, estabelecer escolhas, e que essas escolhas estejam de acordo com a oportunidade que Deus nos dá. Deus deu uma oportunidade para Israel, para que Israel se consolidasse como nação. Muitos não quiseram e pereceram. Mas aqueles que entenderam a visão de Deus puderam desfrutar do que Deus tinha preparado. Eu creio que Deus tem tempos bons para o Brasil. Eu creio que Deus tem um período de prosperidade que nós ainda não vivemos como nação, reservado para nós no futuro. E nós não podemos voltar atrás. Eu não estou falando de indivíduos. Eu não estou focando em pessoas. E nem dizendo que A é de Deus e B é do diabo, não. Eu estou aplicando conceitos aqui. Eu estou aplicando uma lição bíblica dentro de uma realidade que nós estamos atravessando. Isso é uma regra de interpretação bíblica. Você entender a história do ponto de vista literal e trazer ela para a tua realidade. E aí nós vamos ver Deus falando conosco. Eu creio, à medida que você for ouvindo o que eu estou falando, Deus ele vai te dando sabedoria e te direcionando para que você possa entender o que Deus quer que você entenda. E depois de entender, nós precisamos assumir essa posição de acordo com o que Deus quer. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus livre o Brasil do caos, que Deus livre o Brasil do mal. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração e é o desejo do coração de Deus. Sejamos, pois, sábios, sejamos, pois, sensatos, sejamos justos. Deixemos de lado o ódio e as paixões. E possamos definir as nossas escolhas em princípios que venham do coração de Deus. Que Deus abençoe a tua vida.